Olá, eu sou o Elton Enishi e seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal dedicado exclusivamente na divulgação do ceticismo e do pensamento crítico. Hoje começaremos com o quadro Analisando Frases. Uma frase é um resumo de uma ideia, então aqui tentaremos conversar sobre a mensagem por trás de frases que querem dizer muito. Uma frase nada mais é do que o resumo de uma ideia. Então aqui tentaremos conversar sobre a mensagem por trás dessas frases que querem dizer muito. Neste quadro, eu não irei me aprofundar nos autores. Afinal, não importa quem diz, o que importa é o que é dito. Então eu colocarei o nome deles apenas como forma de acreditar e de contextualizar. Isso é jamais como forma de tentar dar credibilidade ou tirar credibilidade para o que foi dito. Mais para frente, eu farei um quadro para homenagear pessoas que contribuíram para a divulgação do ceticismo e do pensamento crítico no decorrer dos séculos. Então, eu focarei mais nas pessoas, né? Neste quadro, eu quero focar nas ideias. Então, vamos lá. Começarei não com uma frase, mas com 10. Com o Decálogo Liberal de Bertrand Rousseau. É importante dizer que o termo liberal usado nesse decálogo não se refere ao liberalismo político ou liberalismo econômico, mas sim ao liberalismo de pensamento. Também é conhecido como livre pensar, que no fundo quer dizer a mesma coisa. Só que a intenção do autor foi resumir o livre pensamento em 10 tópicos. E o primeiro foi: não tenha certeza absoluta de nada. Este também é um preceito cético, né? Como nós vimos no vídeo anterior. Ser cético dentro do livre pensamento faz com que você tenha mais humildade para com o seu conhecimento e mais empatia para com ideias novas. Ao achar que suas opiniões são verdadeiras, você impede a si mesmo de continuar procurando a verdade. Afinal, você já encontrou. Por mais absoluta que seja a afirmação, como por exemplo 2 mais 2 é igual a 4, o mais prudente é considerá-la verdadeira provisoriamente, enquanto ela funciona ou em determinadas situações. Mas nunca dizer que nunca poderá mudar ou encontrar situações em que a afirmação seja diferente. Mas atenção, ao não possuir certeza absoluta de nada, não significa que você esteja relativizando a realidade e colocando todas as afirmações no mesmo barco de pode ser como pode não ser. Não, não é isso. Existem sim níveis de verdade, de acordo com o método que é utilizado. Então algumas afirmações possuem mais chances de serem verdadeiras do que outras, caso passe pela peneira e pelos testes certos. Dito isso, eu tenho mais certeza que 2 mais 2 igual a 4 se aproxima mais da realidade do que 2 mais 2 igual a 19, pois eu tenho mais testes onde a primeira se repete mais do que a segunda. Mas eu tenho certeza absoluta que 2 mais 2 é igual a 4 em todo lugar do universo, em todas as dimensões possíveis, em todos os níveis quânticos possíveis? Não, pois eu não sei nem como são as outras dimensões, quanto mais ter certeza sobre isso. E isso tudo porque eu dei um exemplo matemático. Porque se eu fosse falar de opiniões aqui, nem se fala, né? 2. Não considere que vale a pena proceder escondendo evidências, pois as evidências inevitavelmente virão à luz. Minha mãe dizia essa frase como mentira tem perna curta, né? Uma evidência, ela é parte de um quebra-cabeça para tentar solucionar um problema, que é um pouco diferente de uma prova, pois a prova ela é formada por inúmeras evidências, inclusive até uma. Então, uma impressão digital, por exemplo, é uma evidência de que você tocou em um objeto, mas ela prova que você puxou o gatilho? Não. A frase número 2 contempla a postura realista que o livre pensamento possui, onde você deve encarar a realidade o máximo possível e não tentar fugir dela. Quando você passa a vida escondendo evidências, você passará a vida tentando viver uma realidade que não existe. Além disso, como dito em uma outra frase da Ayn Rand, você pode tentar fugir da realidade, mas não pode fugir das consequências de ter tentado fugir da realidade. Isso é, mais cedo ou mais tarde, a realidade ela vai bater na sua cara sempre diretamente. Pode ser de forma brusca, com um prédio caindo por uma fraude no projeto, ou em uma cadeia de eventos, como uma mentira sendo descoberta anos depois. Número 3. Nunca tente desencorajar o raciocínio, pois com ele certamente você terá sucesso.
Esse talvez seja o preceito principal do livre pensamento. Ele demonstra o apreço que livres pensadores possuem em estimular as pessoas a pensarem, e na total aversão a atitudes que visam desencorajar o pensamento. Ideias que visam desencorajar as pessoas a pensarem em prol de uma suposta resposta universal beira o totalitarismo do livro 1984 do nosso querido Georgião, né? Então, se você estimula alguém a pensar, você também estimulará pessoas a questionarem ideias ruins. Na verdade, ideias ruins só se proliferam com facilidade em ambientes onde as pessoas pensam igual, ou em ambientes onde o pensamento não é estimulado. E pensamento aqui é no geral mesmo. Então, ao estimular o pensamento, todos ficam felizes, né? Pelo menos todos os livres pensadores, né? Já quem não é livre pensador não gosta muito não. Eles gostam mais de empurrar suas ideias goela abaixo, né? E aí de você se você questionar. E é por isso que eu gosto de falar que eu não quero que você pense igual a mim. Eu quero apenas que você pense. 4. Quando você encontrar oposição, mesmo que seja de seu cônjuge ou de suas crianças, esforce-se para superá-la pelo argumento e não pela autoridade, pois uma vitória dependente da autoridade é irreal e ilusória. O principal objetivo de um livre pensador é a eterna busca por ideias irrefutáveis. E quando você usa a violência ou a autoridade, você não está refutando argumento. Usar a força não quer dizer que você está certo ou que você está errado. Mas perceba que isso não diz nada que usar a violência é ruim, como os budistas dizem, por exemplo. Mas sim apenas que o uso da imposição da autoridade não mostra que você está certo. Na frase, o autor usa exemplos como pais e filhos para contextualizar em situações mais cotidianas, mas quero aqui ir além e dizer que qualquer autoridade, não importa qual seja, não quer dizer absolutamente nada. E é por isso que na introdução eu nem falei que o Bertrand Russell ganhou um Nobel de Literatura, embora eu esteja falando agora, né? Pois essa informação não é importante para que você entenda as frases. Currículos são importantes para arrumar emprego, não para debater ideias. 5. Não tenha respeito pela autoridade dos outros, pois há sempre autoridades contrárias a serem encontradas. A frase número 5 é um complemento da frase anterior, mas enquanto lá o autor focava mais na inutilidade lógica de invocar uma autoridade, aqui ele já reforça o desprezo que se deve ter para com essas autoridades na hora de analisar ideias. E isso acontece muito na filosofia, muito mesmo. O que mais tem por aí é a gente falando, ai, quem foi que disse isso? Ah, você fala isso baseado em quê? Na minha bunda. Tudo faz. Por exemplo, se você estiver discutindo a evolução do pensamento racional na humanidade, é normal dizer autores tipo Kant, né? Já que vocês estão querendo colocar uma linha do tempo no desenvolvimento de algo, mas em querer dar credibilidade ou não, é irrelevante. E o que mais tem na filosofia são ideias contraditórias. Então, se você invoca uma autoridade na teologia, eu posso invocar na ciência, eu posso invocar no ceticismo. Se você invoca um racionalista como Descartes, eu consigo invocar um empirista tipo Hume, e os dois têm ideias contrárias, mas tanto faz, né? E daí as autoridades. Se você dá crédito para uma autoridade, você também tem que dar crédito para uma autoridade contrária, né? Então, a autoridade não quer dizer nada, o que importa são seus argumentos. 6. Não use o poder para suprimir opiniões que você considere perniciosas, pois as opiniões irão suprimir você. Esta é um complemento do número 3. Lá ele falava sobre a liberdade de pensamento. Aqui sobre a liberdade de expressão, que são quase sinônimos, mas enquanto o pensamento fica para dentro, a expressão fica para fora, né? Eu ainda vou fazer um vídeo de 10 horas só falando sobre liberdade de expressão, ou então vários videozinhos de 5, 10 minutos só falando sobre isso, refutando todos os argumentos que os autoritários por aí, que são a favor de impor limites à liberdade de expressão, usam. É um assunto que eu gosto muito e tenho muito a dizer, né? Então eu tenho que organizar direitinho o roteiro para não ficar faltando nada. Quanto à frase, o que o Rousseau disse é que é impossível delimitar a liberdade de expressão de forma eficiente sem que este limite esbarre em expressões que não queremos esbarrar, causando a censura e a opressão por parte daqueles que irão decidir o que deve ser dito, o que deve ser escrito, o que deve ser cantado, o que deve ser declarado. Então, por exemplo, se o limite da liberdade de expressão for ofender alguém, eu posso dizer que o que você disse me ofendeu apenas para suprimir suas ideias. Como dizia Thomas Sowell, quando ficar ofendido dar poder às pessoas, elas ficam ofendidas mais facilmente. E isso é muito interessante, pois houve uma época, por volta dos anos 90, começo dos anos 2000, até meia
começadinhas ali de 2010, que era moda se dizer livre pensador, apenas para pagar de inteligentinho. Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, em qualquer parte do mundo, né? Mas muitos deles eram a favor de limites governamentais contra a liberdade de expressão. Você pode até achar que a expressão deve ter limite, não tem problema. O problema é achar isso e se dizer livre pensador. Afinal, são duas ideias completamente contraditórias. 7. Não tenha medo de possuir opiniões excêntricas, pois todas as opiniões hoje aceitas foram um dia consideradas excêntricas. Temos que tomar um pouco de cuidado com esta frase. Não porque ela está errada, mas sim porque o povão pode interpretá-la errada. Dentro do livre pensamento, o que ele quis dizer é quase como um complemento da frase de autoridade. Isso é, você não pode achar que uma ideia impopular é errada ou uma ideia que vai contra o status quo é errada. Uma outra frase muito famosa do Bertrand Russell, que também complementa esse pensamento dele, só que não foi dito nesses 10, né, foi em outro lugar. O fato de uma opinião ser amplamente compartilhada não é nenhuma evidência de que não seja completamente absurda. De fato, tendo-se em vista a maioria da humanidade, é mais provável que uma opinião difundida seja tola do que sensata. Isso é, que se lasque a popularidade de uma ideia. O que importa são os seus argumentos. Eu disse que pode causar confusão, pois pessoas que não entenderam podem dizer: então basta ser do contra. Não é questão de ser do contra ideias populares ou não. É questão de não levar isso em consideração na hora de analisar argumentos. Afinal, a verdade não é democrática. 8. Encontre mais prazer em desacordo inteligente do que em concordância passiva, pois, se você valoriza a inteligência como deveria, o primeiro será um acordo mais profundo que o segundo. Tem uma outra frase da Ayn Rand que complementa essa ideia. O único valor que os homens podem me oferecer é o produto da sua mente. Quando discordo de um homem racional, deixo que a realidade seja nosso árbitro final. Se eu estiver certo, ele aprenderá. Se eu estiver errado, aprenderei. Um de nós ganhará, porém, nós dois lucraremos. O que o Rousseau e a Rand quiseram dizer nessas frases é que em uma discussão pouco importa quem vai ganhar. O que importa é se a ideia final será lógica ou não, factível ou não. Na verdade, quando você reconhece que está errado, quem ganha é você, né? Quem mais que ganha numa discussão é você, pois ganha conhecimento. Lógico que dificilmente queremos estar errado, pois isso gasta mais energia do que acharmos estarmos certo, né? Eu vou até fazer um vídeo sobre esse tema depois, mas quando Rousseau disse que um desacordo inteligente será um acordo mais profundo do que a concordância passiva, é que o acordo profundo com o qual ele se refere é a inteligência de ambos. Afinal, é possível ser inteligente mesmo tendo opiniões contrárias às suas. E se o objetivo é aprender e ensinar, então é preferível que as pessoas ao seu redor sejam inteligentes do que apenas um bando de zumbi que concorda tudo que você fala. Mas destacando, não é porque a pessoa concorda que ela é menos inteligente, menos crítica, ou ela não tem um senso crítico só porque está concordando. Perceba que a crítica não está no ato de concordar ou discordar, mas no ato de conversar com pessoas inteligentes e que pelo menos tentam seguir a razão, né? 9. Seja escrupulosamente verdadeiro, mesmo que a verdade seja inconveniente, pois será mais inconveniente se tentar escondê-la. Essa frase é um complemento da segunda. A outra falava que mentira tem perna curta. Já essa endosa mais o prazer de ter uma visão de mundo realista. Além de tentar ver o mundo como ele é, você também não se preocupa muito com o que os outros vão dizer. Essa foi uma frase que eu pensei muito antes de criar este canal. Afinal, eu pensei, eu vou me conter no tema. E não tentar agradar as pessoas, tentar expor argumentos e não em ter público. E também me preocupando, né, com as diretrizes do ambiente aqui do YouTube. Então, numa visão realista, a verdade existe para ser dita. A verdade existe para ser dita. Doa a quem doer, custe o que custar. Tentar escondê-la só causará problemas. 10. Não tenha inveja daqueles que vivem num paraíso de tolos, pois apenas um tolo o consideraria um paraíso.
Essa frase aqui também pode causar uma certa confusão para o povão, pois o povão considera tolo todo mundo que discorda dele. Ele é o espertão. Já as pessoas de outras religiões, de outras ideologias, de outras culturas, eles são os tolos, eles são os idiotas. Então o que o Rousseau quis dizer é que deve-se tomar cuidado com a felicidade das pessoas, pois essa felicidade pode estar sendo mascarada por ideias ruins ou mentiras. Como, por exemplo, pessoas que são felizes usando drogas. Tudo bem, mas você precisa invejá-las? Não estamos questionando o que é felicidade ou se é ou não felicidade, mas sim qual o custo. O pessoal lá da União Soviética poderia se achar feliz, mas esse sentimento vinha devido a um controle estatal para manipular esse sentimento, para manipular essa emoção. Eles eram felizes? Talvez. Mas será que também não seriam felizes se tivessem mais liberdade? Não sei. Rousseau quis terminar dizendo que o livre pensamento pode trazer a felicidade sem precisar mentir ou suprir ideias contrárias, que apenas a capacidade humana de pensar nos traz prazer e que não é porque uma pessoa aparenta estar feliz que ela deva ser invejada, pois você também pode procurar a sua própria felicidade, mas para isso é preciso conhecer a si mesmo. E é isso, obrigado por ter visto o vídeo até aqui, coloca aí nos comentários frases que vocês gostariam que eu comentasse também, e também não se esqueça, óbvio, de compartilhar e de dar o famigerado joinha, se esse vídeo se fez pensar sobre algo, né? Afinal, eu não quero que você pense igual a mim, eu só quero que pensem. Até o próximo.